Psicologia em diálogo com a cardiologia. Esse trabalho é referente à disciplina de Psicologia da Saúde com ênfase em hospitalar. O grupo foi composto por Ana Beatriz, Ana Guimarães, Anicélio Rodrigues, Aléria de Oliveira, Laís de Jesus e Mariana Alves. Doenças cardiovasculares. Existem dois fatores para o surgimento das doenças cardiovasculares. São os fatores mutáveis e fatores imutáveis. Os mutáveis são hipertensão, estresse, diabetes, abuso de álcool, tabagismo, sedentarismo, obesidade e colesterol elevado. Os imutáveis estão relacionados a fatores genéticos, etários, sexo e não podem ser modificados. Conforme descreve Mello, há duas maneiras de representar o sintoma no corpo. São elas: psicogênica e psicossomática. A forma psicogênica ou conversiva seria basicamente o estabelecimento de problemas físicos para os quais não se encontra substrato orgânico. Essas alterações são movidas por aspectos mentais reprimidos que não são convertidos em sintomas e simbolizados no corpo. Existem também os casos de doenças psicossomáticas, onde não há significação simbólica e ocorrem em virtude da cronicidade das respostas fisiológicas que são provocadas por tensões emocionais excessivas. Na visão da psicossomática, as disfunções psíquicas ou orgânicas são resultados de falhas das defesas dos sujeitos. Portanto, para um maior entendimento das doenças do coração, torna-se necessário um estudo sobre as representações do sintoma no corpo. O interesse pelos fatores orgânicos que favoreceram a eclosão da doença cardíaca é tão significativo quanto a função e o momento de surgimento da moléstia na história de vida do paciente. Compartilhamos na concepção que toda doença humana é psicossomática, já que incide num ser sempre provido de soma e psique, inseparáveis anatômica e funcionalmente. E nesse mesmo sentido, a divisão de doenças em orgânicas e mentais é, acima de tudo, problema de classificação de formas clínicas, já que todas as doenças orgânicas sofrem, inevitavelmente, influências da mente, de quem as apresentam, e as doenças mentais são traduzidas, em sua intimidade última, por processos bioquímicos que, de resto, acompanham todos os momentos do viver. Psicologia das emoções. As emoções podem contribuir para o surgimento de doenças cardiovasculares. A palavra emoção deriva do latim emovere, que significa movimentar. Como a própria etimologia sugere, são reações em decorrência de acontecimentos que nos mobilizam e provocam uma ação. Em termos científicos, 3 elementos são considerados para definir uma emoção: as alterações fisiológicas, uma tendência para a ação e a experiência subjetiva da emoção, que é como o indivíduo entende e descreve o episódio experimentado. As emoções acham-se intrínsecas na personalidade dos sujeitos e corroboram para seu ajustamento saudável ou para eventuais aparecimentos de psicopatologias. Sua relevância engloba os paradigmas biopsicossociais, considerando-se que as alterações das funções ocorrem nas 3 dimensões. A nível psicológico e cognitivo, as emoções modificam funções intelectuais, nomeadamente a percepção, o pensamento, a memória, a atenção, a capacidade de concentração e a consciência crítica. Do ponto de vista biológico, induzem modificações corporais e, quando ocorrem, alteram o traçado eletroencefalográfico, a tensão muscular, a ativação do sistema nervoso vegetativo e certas secreções hormonais, como a adrenalina, a noradrenalina, a insulina e os corticosteroides, podendo conduzir a doenças psicossomáticas. Numa perspectiva social, as emoções desempenham um papel de especial relevo na motivação humana, podendo influenciar aspectos como a personalidade, as relações sociais, o desempenho profissional, a vida sexual, a ascensão numa carreira ou
a própria maneira de viver dos indivíduos. Diversos estudos demonstram que, diante de sentimentos como raiva e ódio, uma carga extra de adrenalina é liberada no sangue pelo organismo. Como consequência da concentração de adrenalina, há aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial e constricção dos vasos sanguíneos. Tão necessário quanto sentir a emoção é o comportamento de resolução, pois uma emoção em aberto de forma persistente provoca um desequilíbrio bioquímico acelerando os processos de somatização. A repetição desses episódios pode gerar dois problemas em geral associados ao infarto: alteração do ritmo cardíaco, arritmia, aumento da pressão arterial e uma súbita dilatação das placas de gordura que, porventura, estejam nas artérias. As alterações fisiológicas danificam o músculo cardíaco de diversas maneiras. A insuficiência coronariana está intimamente relacionada com a cronificação dessas alterações. A doença apresenta altos índices de mortalidade e morbidade, e suas manifestações clínicas são a angina, morte súbita ou infarto agudo do miocárdio, IAM. A depender da extensão da musculatura cardíaca que deixou de ser irrigada, o infarto pode oferecer uma série de complicações ao doente cardiovascular. No caso da angina, que é a dor do peito, as dores se manifestam de modo irregular, podendo estar relacionada ao esforço, ao frio e aos estados emocionais de medo ou frustração. O infarto é a ocorrência mais dramática do ponto de vista clínico, manifestando-se como uma dor intensa que pode ser mitigada ou levar o indivíduo à morte. Essas formas podem se combinar, isto é, o paciente anginoso apresentar um quadro de infarto, o paciente infartado apresentar uma arritmia fatal e morte súbita. Por esse motivo, os estudos que buscam entender a dinâmica da vivência das emoções negativas no organismo tornam-se fundamental, já que sua nocividade à saúde cardiovascular independe dos conhecidos fatores de risco. Gianotti declara que o infarto é uma espécie de suicídio inconsciente, pois corresponde à necrose ou à morte do tecido de parte do músculo cardíaco. A raiva, o ódio e a tristeza crônica comprometem o sistema imunológico, aumentam as chances de acréscimo anormal dos níveis de gordura no sangue e aumentam a dor, possibilitando um organismo mais vulnerável às doenças. Aspectos psicológicos: personalidade do tipo A, estresse, depressão e ansiedade. A palavra personalidade deriva do latim persona e é usada para qualificar o modo como os indivíduos são, agem e reagem aos estímulos. Dos diversos tipos de personalidade, as pessoas que possuem traços da personalidade tipo A comumente estão propícias a desencadear uma doença cardiovascular. Os primeiros cientistas a descreverem esse tipo de relação foram os cardiologistas Friedman e Roseman, em 1974, comprovando a predisposição de pessoas com certas características para o surgimento de doenças do coração. Eles verificaram que indivíduos ambiciosos, autodisciplinados, com agressividade reprimida, competitivos, impacientes, com sentimentos de urgência e hiperinvestimento profissional tendem a somatizar, culminando o adoecimento do coração. Estudos indicam que a impaciência e irritação constantes desses sujeitos escondem o caráter agressivo dessa personalidade, que geralmente é reprimido ou negado, resultando em um estilo de vida que comumente fará mal para o coração. São comportamentos autodestrutivos que, além de inclinados a uma conduta de risco permanente, estimulam a liberação excessiva de substâncias que causam disfunções como arritmias, hipertensão arterial, necrose miocárdica, insuficiência cardíaca, entre outras. Outro fator determinante
são as autoexpectativas que as pessoas que possuem esse padrão de comportamento se impõem. Seus desempenhos são sempre comparados ao ideal e nunca à média, o que imprime uma exigência maior diante dos acontecimentos e uma tensão desproporcional diante do insucesso. Essas concepções são irracionais, porque contrariam a lógica e a razão, já que correspondem a expectativas que são impossíveis de serem satisfeitas. Esse conflito é ainda prejudicado pela sobrevalorização dessas características em âmbito social, que, apoiado no reconhecimento social, torna-se objeto de desejo dos sujeitos, desprezando-se o caráter crônico e danoso desse comportamento. Estresse. Objetivo e etapas do estresse. O estresse tem o objetivo de preservar o organismo, preparando o corpo para enfrentar os obstáculos das situações que pressupõem o risco. Dessa forma, pode-se inferir que o estresse é um mecanismo de sobrevivência. Porém, quando essa carga é prolongada e excessiva, o efeito é imediato à doença física. Todavia, o estresse não é universal e, diante de uma mesma situação, as pessoas reagem de forma diferente. Caso contrário, teríamos que comprovar que, diante de determinados estímulos estressantes, as pessoas desenvolveriam a mesma doença física, o que não é verídico. O estresse pode ser dividido em 4 etapas: alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. A fase de alerta é caracterizada pela produção de adrenalina, com o objetivo de manter a pessoa mais alerta para a ação com a finalidade de sobrevivência. Na fase de resistência, há um aumento das taxas de cortisol e o organismo busca restabelecer sua homeostase, que está vulnerável devido a um prolongamento da fase 1 ou surgimento de novos agentes estressores. Na quase exaustão, a tensão excedeu o limite suportável pelo organismo. Há desequilíbrio e aumento da ansiedade. A fase final chama-se exaustão. É uma etapa patológica do estresse, onde há um desequilíbrio interno no qual os mecanismos de adaptação falharam. As doenças ocorrem nas 2 últimas fases devido a uma diminuição das respostas imunológicas e processos fisiopatológicos. Há doenças cardíacas diretamente relacionadas ao estresse, como a doença de Takotsubo, mais conhecida como síndrome do coração partido, caracterizada por mimetizar o infarto agudo do miocárdio sem a obstrução das artérias coronárias. Já o aumento da pressão arterial, também correlacionado ao estresse crônico, está indiretamente ligado à patogênese cardiovascular. Nesse caso, a PA constantemente elevada irá favorecer o surgimento de hipertensão arterial, que, se não for controlada, causa danos aos músculos cardíacos e diversas comorbidades. Estudo sobre a reatividade cardiovascular demonstrou que o estresse está intimamente relacionado com as mudanças de pressão arterial ou frequência cardíaca. Estudos brasileiros sobre reatividade cardiovascular mostram que o hipertenso exibe aumento de pressão significativos quando submetido a sessões experimentais de estresse emocional. Como vimos, o estresse está diretamente relacionado com as crenças individuais de cada sujeito. A tendência ao estresse crônico é equivalente à dificuldade em superar os estressores. Há estudos que correlacionam as crenças mais nocivas às características encontradas no comportamento tipo A, indicando que essas crenças são socialmente construídas e enraizadas na personalidade do indivíduo, que futuramente terá uma predisposição para agir de forma prejudicial diante dos acontecimentos. Depressão e ansiedade. A depressão é um fator de risco independente do desenvolvimento da doença cardiovascular
e para piorar o prognóstico daqueles que já possuem a doença. A caracterização da depressão tem como sintomatologia a presença de humor deprimido, perda de interesse em atividades antes prazerosas, fadiga, alterações do sono e do apetite, sentimentos de inutilidade e culpa, tendência ao isolamento, ideação suicida e irritabilidade. A ansiedade é definida como uma emoção ou estado de humor negativo, caracterizada por apreensão e preocupação antecipada quanto ao futuro. As alterações que a ansiedade propicia no organismo são divididas em 4 categorias: sintomas fisiológicos, sintomas afetivos, sintomas cognitivos e sintomas comportamentais. Os sintomas fisiológicos, como o aumento da frequência cardíaca, sudorese, tremores e desmaio. Sintomas afetivos, como impaciência, frustração, nervosismo e irritabilidade. Sintomas cognitivos, como falta de concentração, hipervigilância para ameaças, memória deficiente, distorções cognitivas e medo. Sintomas comportamentais, como fuga, esquiva, agitação, busca de segurança e dificuldade para falar. A simbologia do coração. O coração é um órgão oco responsável pelo bombeamento do sangue através dos vasos sanguíneos do sistema circulatório. Socialmente, mistificou-se como sede das paixões, sentimentos e afetos. Essas atribuições sociais acarretam aos cardiopatas uma exacerbação das emoções, fantasias, medos e mecanismos de defesa próprios, podendo, por vezes, dificultar o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação desses pacientes. A cirurgia e o paciente cirúrgico. Apesar de ser um procedimento que vislumbra a preservação da vida, não podemos negar o risco iminente de morte, que será sentido pelos pacientes submetidos a tal procedimento. Indubitavelmente, é fomentador de fantasia e medos, e quando alcançado o êxito, deixará marcas definitivas nesse indivíduo. Estudos evidenciam que o medo está associado à possibilidade de morte real, à anestesia, à perda de controle, às superstições à cirurgia e à antecipação da dor. A perda de controle atribui-se à anestesia, devido à perda de sentido e, subsequentemente, perda da autonomia e do poder de decisão sobre o próprio corpo. A nova imagem corporal precisará ser integrada aos esquemas psicológicos devido às modificações oriundas da intervenção cirúrgica. Essa transfiguração não remete somente à marca da cicatriz, mas também e principalmente o tipo de cirurgia ao qual o sujeito foi submetido. Na angioplastia, por exemplo, um estente é colocado na artéria para diminuir a chance de os vasos ficarem novamente obstruídos por arteriosclerose. Essa intervenção cirúrgica requer o convívio do paciente com esse novo objeto incorporado ao seu corpo, causando um ruído na forma como esse sujeito se enxerga e, eventualmente, emergindo um sentimento de violação. É imprescindível um trabalho voltado para a reorganização dessa nova imagem corporal, que convoque o paciente a reinvestir nesse corpo e ressignificar essa experiência. Nesse cenário, há também um processo de despersonalização, que acentua o curso de passividade e deixa o paciente destituído do lugar de dono de sua própria vida. Será sujeito de uma rotina inflexível e despersonalizada, incapaz de tomar decisões, tendo que se adequar às exigências do ambiente hospitalar. Agregado a essa dinâmica naturalmente desorganizadora, é relevante considerar a influência que o ambiente hospitalar por si só causa ao paciente. Os diferentes locais que o paciente circula têm suas peculiaridades
e precisam ser incorporadas na análise do profissional para um plano terapêutico mais adequado. A unidade de terapia intensiva, UTI, é uma realidade invariável quando se trata do paciente cirúrgico. Todos eles irão se recuperar nessa unidade no pós-operatório. Comumente revestida pela figura da morte, carrega como característica a rotatividade, ruídos constantes e a privação de sono, e está associada ao ambiente hospitalar, que mais causa desordens psiquiátricas, entre elas a depressão exógena. A depressão pode se manifestar por volta do 4º ou 5º dia de pós-operatório, sendo ocasionada na maioria das vezes pelo estresse imposto pela hospitalização e rotinas de procedimentos. O paciente também pode ter alterações mais graves, como quadros psicóticos exógenos ou mesmo psicoses relacionadas à inadequada oxigenação cerebral. O isolamento típico desse ambiente é um agravamento a ser considerado. A privação sensorial, privação do sono, a ausência de alternância dia e noite, a ausência de privacidade e os ruídos são citados como preponderante a gênese dos distúrbios psicopatológicos. A ansiedade é identificada em todas as etapas que envolvem o tratamento cirúrgico. A ansiedade elevada compromete a recuperação satisfatória do paciente. Porém, o contrário também é válido, ansiedade muito diminuída. Estudos indicam que existe uma faixa de ansiedade que deve ser considerada e que impulsiona o sujeito à ação. O baixo grau de ansiedade é colaborado para que o paciente tenha uma atitude de retraimento que dificultará sua apreensão da realidade. Resistência em compreender as informações e se reafirmar diante da situação vivenciada. Além disso, quando o risco iminente de morte é afastado, poderá dar lugar a uma experiência de morte social, favorecida pelo afastamento do trabalho, da vida acadêmica, dos laços sociais, sobretudo o trabalho, que tem papel hegemônico em nossa sociedade e está diretamente ligado à sensação de bem-estar e dignidade. A inatividade do paciente afeta diretamente sua dignidade e poderá ocasionar agravamento do estresse emocional, principalmente se ele for o provedor da família. Portanto, sublinha-se que o mal-estar perante a cirurgia não se constitui apenas em função do procedimento, mas também em decurso das especificidades do próprio contexto hospitalar e das limitações decorrentes. E, finalmente, vamos falar sobre a atuação do psicólogo. A bússola que orienta e direciona as intervenções psicológicas, qualquer que seja a conduta terapêutica adotada, é implicar o paciente com seu desejo para torná-lo apto e se responsabilizar pela sua vida. Isto significa dizer que o paciente é inserido no tratamento como sujeito da sua vida e não objeto de estudo, sendo a doença propiciadora da instalação de uma crise na vida do sujeito acometido. É comum quadros reativos decorrentes da atual situação. Portanto, o primeiro procedimento deve ser diferenciar se o comportamento do paciente é reativo, resultante da situação ansiogênica pela qual está passando, ou uma conduta estrutural fixa. Feita a definição, será delineada um plano terapêutico adequado para cada caso. O atendimento ao cardiopata torna-se peculiar, devido o órgão atingido ser repleto de carga simbólica e mito. Socialmente mistificou o coração como o órgão mais valioso, e essa forma simbólica deve ser considerada no trabalho com esse público.
Desse modo, é relevante que o profissional estabeleça uma aliança terapêutica com o paciente que viabilize a expressão dos conteúdos que estão envolvidos na situação atual. Contrariando a lógica médica que vê seu êxito atrelado à extinção dos sintomas físicos, com relação aos sintomas psicológicos, a intervenção buscará promover uma nova posição subjetiva do sujeito frente ao seu sintoma. É oferecendo sua escuta e, por conseguinte, suscitando a fala do paciente que o profissional favorecerá essa transformação e simbolização deste sofrimento. Visto que em casos de pacientes cardiopatas existe uma carência na elaboração psíquica e uma falha na simbolização. Devido aos impactos físicos, emocionais e sociais, pode ocorrer uma desestruturação psíquica do sujeito. Diante da urgência subjetiva dentro desse ambiente que requer intervenções breves, o psicólogo poderá recorrer à psicoterapia de apoio, a fim de avaliar os sintomas e prevenir descompensações futuras, para que o paciente possa recuperar o nível prévio de equilíbrio. É de suma importância que o acompanhamento psicológico ao enfermo se inicie no momento da indicação cirúrgica. O foco no período pré-operatório é na organização egóica do paciente para o procedimento. A psicoprofilaxia cirúrgica é bastante utilizada neste momento com o objetivo de desmistificação de crenças irreais e questões que emergem diante do procedimento cirúrgico. O período de pós-operatório imediato é o momento no qual o paciente vai constatar que conseguiu sobreviver à cirurgia. Proporcionalmente, à medida que for recuperando a consciência, vai sentir as incisões, extensão da ferida e os drenos. Estará mais suscetível aos distúrbios psiquiátricos que comumente são facilitados pelo ambiente ou pelo uso das medicações. Mudanças estruturais podem ser incorporadas para minimizar esses efeitos complicadores, tornar o ambiente menos barulhento, presença de relógio, etc. No pós-operatório tardio, um dos principais fatores a serem avaliados é o impacto da cirurgia na qualidade de vida do paciente. A qualidade de vida satisfatória está diretamente relacionada com a recuperação do estado funcional do paciente. Ter uma doença cardiovascular vai solicitar do paciente uma reestruturação no seu estilo de vida, visto que os hábitos diários contribuem para o agravamento dessa condição. Dessa forma, é necessário incluir no tratamento o caráter educativo, com o objetivo de ensinar os pacientes a se ajudarem, favorecendo conscientização e preparando-os para lidar com as mudanças inerentes dessa nova fase. Na fase de reabilitação, é avaliado o retorno à atividade laboral, sexual e lazer. Para uma recuperação dentro do preconizado, empenha-se para que o restabelecimento seja global e que nenhuma das dimensões fique prejudicada. Para avaliar essa reabilitação, é importante que seja realizada uma entrevista aberta, pois dará ao enfermo possibilidade de se expressar. A reabilitação cardíaca tem sido definida como um processo de manutenção das capacidades fisiológicas, psicológicas e social do paciente. Qualidade de vida é uma grandeza com diferentes aspectos e torna-se naturalmente impossível de ser medida, obviamente. É subjetiva, cultural e varia segundo cada doente, seu grupo e cada momento da vida. Não raramente, o psicólogo deverá instrumentalizar a equipe para lidar com nuances que envolvem a relação transferencial, favorecendo uma visão ampliada do sujeito e a humanização das intervenções assistenciais. Para finalizar, mostraremos o depoimento de um paciente cardíaco. Bom dia, sou José Roberto Fernando da Silva,
Eu tive esse problema de saúde, peguei essa doença. Sou natural aqui de Itaporanga da Ajuda, onde eu cheguei a ficar em Lagarto por vários dias no hospital. Fiquei 12 dias fora de si, no UTI, onde eu tive parada cardíaca, parada respiratória, né? Aí eu fiquei 1 minuto e 36 segundos fora de si. A gente não vê nada, não sabe do que se trata. Quando a gente chega a voltar, a gente fica um pouco que não sabe nem que jeito a gente está as condições, né? Fica um pouco fora de si, a recuperação é muito lenta. Hoje você ainda se sente com vários sintomas de corações, fazer tratamento. É uma coisa que nem a gente que teve a gente sabe entender. Então, portanto, quero agradecer a Deus por mais uma batalha que eu venci e dizer que é triste, essa doença é fora de si, viu? E a pessoa que passa por isso aí que eu passei, a recuperação é muito lenta e tem que ter bastante cuidado. Então, quero agradecer aqui, meu muito obrigado, um bom dia para vocês.